Agora a gente vai estudar as propriedades de uma progressão aritmética, de uma PA, né? A primeira propriedade diz o seguinte: em uma PA finita, a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Certo? Vamos explicar aqui, ó. O que são termos equidistantes? São termos que possuem a mesma distância. Equi significa igual, igualdade. Então, eles possuem a mesma distância. Distâncias iguais de onde? Dos extremos. Então, ela possui a mesma distância dos extremos. Quem são os extremos? São esses dois valores aqui que estão. No caso, o 4 é o extremo mais à esquerda, que é o valor mais à esquerda, que é o valor inicial, e o 76 é o valor mais à direita, que é o valor final. Então, esses valores, o 4 e o 76, são os extremos. E ele diz o quê? Que a soma dos valores equidistantes, então, no caso aqui, o 28, ele está a quantas posições de distância do número 4? A gente está aqui no 4 e vai até o 28. 1, 2 e 3, né? São 3 posições. E o 52, ele está a quantas casas de distância do 76? Ó, a gente vê 1, 2 e também 3. Então, quer dizer que os 28, 1, 2, 3 e 1, 2, 3. A gente vê que o 28 e o 52 possuem a mesma distância dos extremos 4 e do extremo 76. Agora eu vou ter que somar 28 mais 52 e eu vi que dá 28, né, que é esse valor aqui da quarta casa, e o 52, que é o valor da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima casa. É o valor que está na sétima posição, também chamado de sétimo termo, termo A7, na nossa classificação. Se eu somar 28 mais 52, eu encontro 80. Agora eu vou ter que somar os extremos, que ele diz que a soma dos valores equidistantes aos extremos, que são, no caso, os equidistantes é o 28 e 52, tem que ser igual à soma dos extremos. Então, eu vou ter que somar 4 mais 76. Se eu somar 4 mais 76, eu também encontro 80. Então, a minha primeira propriedade está sendo satisfeita. Quer dizer o quê? O que quer dizer com a propriedade sendo satisfeita? Que eu encontrei os valores de acordo com o que diz a propriedade. Propriedade número 2. Considerando 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio será igual à média aritmética dos outros dois termos. O que são termos consecutivos? Vamos supor, eu tenho essa sequência de números. Certo, vai do 1 até o 10. Para eu ter 3 termos consecutivos, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número 1, 2 e 3. São 3 termos consecutivos. São 3 termos que estão juntos. Vem um atrás do outro. Um após o outro. Eu também tenho como termos consecutivos, por exemplo, o 2. Vou mudar aqui de cor. O 2, o 3 e o 4. Porque vem um em sequência do outro. Tem uma consecução. Uma questão de ordem. Um após o outro. Outros 3 termos consecutivos. Pode ser o 8, o 9 e o 10. Sempre vem em ordem os valores que eu quero. Sempre vão dar essa ideia de ordem. Pode ser também o 6, o 7 e o 8. A gente tem também o quê? O 5, o 6 e o 7. Então, sempre termos consecutivos são aqueles que vêm em sequência. Vêm sempre numa ordem. Então, o que ele diz é o seguinte. Considerando 3 termos consecutivos de uma PA, o termo do meio será igual à média aritmética dos outros dois termos. A gente já viu lá em estatística a média aritmética, né? É a soma dos termos dividido pela quantidade de termos que eu tenho somando. Então, vamos ver aqui um exemplo. O 28, 36 e o 44, eles são
3 termos consecutivos, porque vem um após o outro, independente deles estarem sendo contados de forma de sucessor, né? Porque o sucessor do 28 é quem? É o 29. O sucessor do 29 vai ser quem? O 30. A gente tem 3 termos consecutivos. A gente vai considerar a posição dos termos. A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Quem é que vem depois do A4? É o A5. No caso, é o 36. Quem é que vem depois do A5? É o A6, que é o 44. Então, aqui a gente tem 3 termos consecutivos. A média aritmética desses dois valores aqui, do 28 e do 44, tem que ser igual ao valor que está no meio, que é o 36. Então, se eu somar 28 mais 44 e dividir por 2, porque eu estou somando dois termos, então aqui tem que ser 2, o resultado tem que ser igual a 36, que é o valor que está no meio. Aí eu peguei esses 3 últimos termos aqui, ó, estão em ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro. Então, a gente tem mais 3 termos consecutivos. Eu vou somar esses dois termos aqui dos extremos, né? 60 mais 76, dividir por 2, porque eu estou somando dois termos. E o meu resultado vai ter que ser igual a 68, que é igual ao termo central. É o termo que está no meio, entre eles. E isso vai valer para qualquer um. Por exemplo, se eu somar 4 mais 20 e dividir por 2, 4 mais 20 dividir por 2, o meu resultado vai ter que ser igual ao valor que está no meio. Quem é que está no meio? O 12. Se eu somar 12 mais 28 e dividir por 2, o meu resultado vai ter que ser igual a quanto? A 20. Então, se eu pegar 3 termos consecutivos, eu vou ter essa segunda propriedade aí sendo satisfeita. Propriedade número 3. Em uma PA finita, então ela trata sempre dessa aqui, PA finita, que é uma PA finita que tem uma quantidade de termos finito, né? Eu posso contar a quantidade de termos dessa PA. Então, com o número de termos ímpar, então eu vou ter uma quantidade ímpar de termos. O termo central será igual à média aritmética entre os termos equidistantes entre eles. A gente já viu o que é termo equidistante. Essa propriedade é derivada da primeira. Então, por exemplo, se eu utilizar aqui dois valores, aqui a gente já tem um exemplo, né? Que é os dois termos equidistantes. Do 30 para chegar até o 50, eu andei quantas casas? 1, 2, 3, 4, né? 4 casas. Do 30 até o 10, 1, 2, 3, 4. Então, a distância é a mesma. Ok, então se eu somar 10 mais 50, o meu resultado, a média aritmética desses dois valores tem que dar igual a 30. Então, aqui deu certo, né? Vamos pegar outro exemplo. Isso só vai acontecer quando for a quantidade ímpar. No caso ímpar, quantidade de termos. Aqui é o A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Então, quer dizer que eu tenho 9 termos. E 9 é ímpar, né? Ok, tenho quantidade ímpar. Então, tá ok com a minha terceira propriedade. Vamos pegar dois termos distantes do 30, que é o meio, né? Equidistantes. Uma casa, duas casas. Tenho quem? O 20. Então, eu vou andar para a direita também duas casas. Uma casa, duas casas. Tenho 40. Então, se eu somar 20 mais 40 e dividir por 2, tem que dar igual a 30, né? Então, 20 mais 40 dá 60. 60 dividido por 2 dá 30. Então, eu encontrei o valor central. Quer dizer que essa terceira propriedade também está sendo satisfeita nessa minha PA aqui. Ok, pessoal? Então, a gente vai finalizar a nossa aula de hoje em propriedades da PA, da progressão aritmética. Na próxima aula, a gente vai ver a fórmula do termo geral, vamos ver exemplos, fórmula do termo geral a partir de um termo K e a soma dos termos de uma PA, ok? Vai ficar para a próxima aula e também iremos resolver exercícios.